Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Olá, meus queridos alunos, espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos dar continuidade ao curso de Teoria do Conhecimento. E, finalmente, começamos a adentrar um conteúdo inicialmente um pouco difícil, mas bastante prazeroso de estudar. E, conforme foi anunciado tantas vezes ao longo do nosso curso, é o coração do nosso curso de Teoria do Conhecimento, que é justamente a teoria do conhecimento aristotélico-tomista. Então hoje, nesta aula introdutória, nós vamos ver alguns conceitos que são chaves para ir compondo este grande quadro que é a teoria do conhecimento tomista. Então, acompanhando aí pelo índice do curso, vocês podem dar uma olhada a espinha dorsal do que vamos tratar agora, nesta que é a terceira parte também do nosso curso. Então, inicialmente nós vamos falar do conhecimento sensível, é a aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ver o número 1 aí inteirinho. Na próxima aula nós vamos entrar no conhecimento intelectual, outros aspectos e assim por diante. Provavelmente a gente vai até o final do semestre, com certeza vamos até o final do semestre e início do próximo semestre na teoria do conhecimento tomista. E, ao final do curso, a teoria do conhecimento em Immanuel Kant. Então, vamos aí ao primeiro slide do nosso curso. Para estudar esse tema, nós vamos utilizar um texto de Henri-Dominique Gardel. É um texto muito bom que nos ajuda bastante, né? Vocês podem ver aí na capa do nosso curso, só tem um erro de digitação aí. Não é teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento, por mais que a gente olhe, revise, quando vê escapa algum erro de digitação, mas não tem problema. Então, o texto é de Henri-Dominique Gardel. Vamos ao primeiro slide. Primeiro ponto que nós vamos falar é o conhecimento sensível. Não é um tema propriamente novo, porque quando estudamos os temas passados, nós tratamos um pouquinho do conhecimento sensível. A diferença é que agora nós vamos aprofundar um pouco mais nos aspectos deste conhecimento sensível, como é que ele se forma. Em especial, o que nós estudaremos são as faculdades da alma humana e como ela age nesse processo de conhecimento. Sempre lembrando que aqui, quando falamos de alma, não estamos nos referindo ao espírito, que é uma outra atividade também concernente ao homem. Vamos ao texto. Acima dos seres dotados apenas de vida vegetativa, encontramos seres vivos que possuem, além desta, uma atividade sensitiva. Esta tem seu princípio numa forma particular de alma, também chamada de alma sensitiva, que se relaciona de maneira imediata três gêneros de faculdades: o conhecimento sensível, o apetite sensível e capacidade motora. O conhecimento sensível é o que resulta da ação dos objetos materiais sobre os sentidos, o qual tem origem em dois conjuntos de potências: os sentidos externos e os sentidos internos. Bom, no Tratado de Ânima de Aristóteles, que vocês estudam no curso, acredito eu, de Ética ou de História da Filosofia,
Aristóteles dizia nesses 3 níveis de vida, né? A vida vegetativa, a vida animal e a vida espiritual. Nós podemos definir 3 tipos de alma: alma vegetativa, alma sensitiva e alma intelectiva. Evidentemente, a alma intelectiva é um aspecto que somente o homem tem, como nós podemos ver aí nesse próximo slide. Nesta pequena pirâmide, para nos ajudar a nos situar. Então, na base da pirâmide estão os vegetais, que também são seres vivos, mas não possuem atividade sensitiva. No mundo animal, se possui esta faculdade sensitiva. Os animais também têm sentidos, eles também recebem informação através dos seus sentidos. Porém, eles não abstraem a partir dessas informações recebidas do sentido. E somente quem faz é o homem, que está na base da pirâmide aí, porque ele possui alma, está no topo da pirâmide, aliás, porque ele possui alma espiritual. Então, assim, um pequeno trecho da Suma contra os Gentios. No homem, há uma só alma, segundo a substância, que é ao mesmo tempo racional, sensitiva e vegetativa. Então, não significa que o homem tem 3 almas em si. É uma única alma racional. Só que a alma racional do homem possui essas 3 faculdades, enquanto que nos outros seres, não. Daí que a alma racional confira ao corpo humano o que a alma vegetativa dá às plantas e o que a alma sensível dá aos animais irracionais. Esse trecho está aí na Suma contra os Gentios. No próximo slide, nós temos mais ou menos um quadro também, que não é novo para nós, mais ou menos como funciona o conhecimento sensível em nós. Os nossos sentidos externos, aí representado no quadro, né, os 5 clássicos, a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, eles, quando estão em contato objetivo com um objeto, este objeto é percebido justamente através dos sentidos. Nós vamos ver algumas coisas que parecem um tanto quanto óbvias, mas é importante mencioná-las para que vá ficando claro, para e passo, na nossa mente, como a gente pode acompanhar aí no quadro. Então, nós vimos quadros parecidos na aula passada. O homem, quando está em contato, em ato, com um objeto qualquer da realidade, ele percebe as características deste objeto. Então, aí no quadro você vê a seta dupla, né? Porque os sentidos se inclinam ao objeto e percebe as características sensíveis desse objeto, e isso tudo vai ser elaborado na inteligência do homem. Assim, os sentidos externos são imediatamente afetados pelos objetos sensíveis. Aí, qual é o objeto sensível? Essa árvore, que para serem percebidos devem estar presentes. Os sentidos internos, que nós vamos ver ao longo da aula de hoje, recebem seu conhecimento apenas por intermédio dos sentidos externos. Conservam os objetos e podem, por isso, reproduzi-los, mesmo quando não há mais a sensação. Ainda olhando esse quadro, eu explico para vocês. Essas informações que os nossos sentidos captam vão ser processadas depois dentro de nós pelos nossos sentidos internos, que hoje, na aula de hoje, conheceremos. Então, nessa imagem, imagine que você está diante de uma árvore, portanto, e você percebe ali o seu tamanho, a sua cor, a sua forma, e você percebe isso como? Através dos seus 5 sentidos. Mas como é que você forma na sua inteligência o conceito do que é uma árvore? Através dos sentidos internos que processam essas informações vindas dos sentidos externos, como nós veremos na aula de hoje. Essas informações que os sentidos externos recebem do objeto, neste contato, são chamados de espécies sensíveis. Esse é o primeiro conceito importante da aula de hoje. Então, resumindo basicamente, depois nós vamos para o texto do Gardner.
essas informações captadas por cada um dos nossos 5 sentidos são as chamadas espécies sensíveis. Então a cor é uma espécie sensível, o tamanho, a forma é uma espécie sensível e assim por diante. Assim diz o texto. A sensação foi definida como a recepção de uma forma em um sujeito passivo. Sujeito passivo porque é aquele que recebe a informação. É propriamente o sujeito que está em contato com o objeto. Esta forma, na terminologia aristotélico-tomista, recebe o nome de espécie. Às vezes, com maior precisão, chamado de espécie impressa, para diferenciar a forma que está no começo do conhecimento, daquela que se encontra no seu término como objeto conhecido, que é a espécie expressa. Depois vai ficar ainda mais claro. A partir de agora, portanto, no nosso curso, nós vamos chamar essas informações recebidas pelos sentidos de espécie sensível, assim vamos nos familiarizando cada vez mais. Não vamos nos assustar com os nomes, porque ao longo do nosso curso nós já formamos um vocabulário filosófico importante que antes não conhecíamos. Às vezes o nome assusta, mas depois eles se tornam ferramentas que nos ajudam a compor o nosso conhecimento, o conteúdo do nosso curso. Vamos lembrar e vamos utilizar na aula de hoje o conceito de ato e potência, por exemplo. Conceito de essência, de forma substancial, de acidentes, de contingente necessário. Nós vamos ver que, assim como nós estudamos eles lá atrás, dizendo que eles apareceriam no futuro, nós vamos utilizar hoje como ferramenta para compreender esse conteúdo. A espécie tem por função própria tornar o objeto exterior presente à faculdade de conhecer. E para isso é necessário que ele seja levado a um certo grau de imaterialidade. O que significa isso? Então, naquele quadro anterior, eu estou em contato com uma árvore. Eu percebo a cor da árvore. Ao perceber, por exemplo, que as suas folhas são verdes, eu preciso de alguma forma conceitualizar o verde dentro de mim. Então é importante que essa informação recebida pelo sentido da visão, que é a cor verde, possua um certo grau de imaterialidade, porque não é a árvore que vai para dentro da minha cabeça. Então, neste contato, a espécie sensível, de forma imaterial, é absorvida através dos sentidos dentro da minha faculdade intelectual. Próximo slide. A produção da espécie sensível, a produção da espécie não é o transporte da forma do objeto conhecido para a potência de conhecer. Já sabemos o que é potência, né? A possibilidade de conhecer. Mas sim, a passagem da potência de conhecer ao ato do conhecimento pela influência do objeto. Então, lembrando, quando se dá a produção da espécie, quando há a passagem da potência ou da possibilidade de se conhecer ao ato propriamente dito do meu conhecimento. Portanto, nesta passagem, nós podemos dizer que é quando se dá a produção dessa espécie sensível. Para que um objeto possa determinar a passagem da potência ao ato de conhecer no órgão sensível, o órgão sensível no caso aí, se eu estou falando da cor, é a visão. Se eu estou falando do som, o órgão sensível é o ouvido. É necessário que o objeto mesmo esteja em ato. Por exemplo, para que se perceba a cor do objeto, é necessário que ele seja colorido. Isso significa o quê? Eu não posso conhecer uma coisa sensitivamente ou sensivelmente quando ela está apenas em potência. Eu só posso conhecer sensivelmente quando o objeto está diante de mim em ato. Por exemplo, eu posso conceitualizar como é o seminário que vocês moram na diocese de vocês. Vocês me dão as características e eu posso conceitualizar. Mas o meu conhecimento sensível dele só pode se dar quando eu estou em contato, em ato, com esse seminário, não em potência.
Isso quando falamos do conhecimento sensível, ok? Voltando ao slide. O que pela sensação atingimos dos objetos não é certamente o seu ser total. Os sentidos apreendem tão somente certos aspectos da forma acidental. Isso também não é uma novidade para nós. Quando nós temos contato com um objeto, nós vamos percebendo os seus acidentes. Já aprendemos isso também nas aulas anteriores. O que são os acidentes? Justamente aquelas propriedades que posso captar através da minha inteligência. Então, eu estou em contato com um homem, eu vejo o seu tamanho, a sua fala, a sua cor, o seu modo de se expressar. Eu conheço, portanto, essas espécies, mas isso não me dá a conhecer a essência do homem, o que é um homem. Esse processo se dá depois e nós vamos aprender justamente como ele se dá. Então, aqui nós estamos falando, portanto, de forma acidental. O que são as formas acidentais? Essas características que eu capto dos objetos que tenho contato no meu processo de conhecimento. Ou você pode dizer somente os acidentes, ok? Não é a forma substancial, que nós vamos aprender depois também, aqui mesmo neste curso e também no curso de metafísica, que é outra coisa. Ou a essência das coisas que é percebida. Nós já sabemos o que é essência. A essência é o quid de um objeto. Aquilo que faz com que aquele objeto seja o que ele realmente é. Este quid, a essência, eu não conheço através dos sentidos. Conheço após as informações recebidas dos sentidos, mas não é um conhecimento imediato. Isso também não é uma temática nova, nós vimos bastante que justamente as polêmicas e as diversas concepções das escolas epistemológicas se davam justamente por isso, porque o nosso conhecimento da essência não se dá de forma imediata. Somente quem conhece as coisas a partir da essência, na nossa teologia cristã, é os anjos e Deus, que conhece as coisas a partir do que elas são. A forma substancial é objeto do conhecimento inteligível, que vai ser tema da próxima aula, como se verá mais adiante. Muito bem, aí temos mais um quadro, mais uma imagem no próximo slide. Então nós temos aí um homem e uma vaca, né? O homem é em torno dos seus 5 sentidos. Então, o homem percebe as espécies sensíveis. Quais são as espécies sensíveis? Aí que está a cor, o cheiro, a espessura, o gosto, o tamanho. Todas essas informações são percebidas, são captadas através dos sentidos e formam aí o que nós chamamos de conhecimento sensível. Então guarde bem esse quadro, porque assim fica muito fácil. Ainda sobre a espécie sensível. Próximo slide. Aristóteles dividiu em 3 classes os objetos da sensação. Muito importante aqui, outros conceitos que nós precisamos memorizar na aula de hoje. São os sensíveis próprios, os sensíveis comuns e os sensíveis por acidente, que não precisa decorar. O nome é específico, mas o conteúdo é muito fácil. Antes de olhar o texto, explico de forma muito simples. O que são os sensíveis próprios? São aquelas espécies captadas propriamente por um único sentido. Por isso recebe o nome de sensível próprio. Por exemplo, a cor é percebida somente pelo sentido da visão. Então, é um sensível próprio. O som é percebido somente pelo sentido da audição. Então, é um sensível próprio. Próprio de quem? Próprio da audição. E os sensíveis comuns? São aquelas espécies sensíveis que são percebidas por mais de um sentido. Por exemplo, o tamanho de um objeto é percebido tanto pela visão como também pelo tato. Então, o tamanho é um sensível comum, porque é comum tanto à visão quanto ao tato. E a cor? A cor é próprio, porque é próprio somente da visão. Assim, no texto do Dominique Gardel. Sensíveis próprios são os objetos particulares de cada um dos 5 sentidos externos.
a cor, o som, o odor, o sabor e o complexo conjunto das qualidades percebidas pelo tato: calor, frio, peso, pressão, resistência, etc. Esses sensíveis são chamados próprios pelo fato de se relacionarem só a um sentido que determinam, sendo completamente distintos um do outro. E os sensíveis comuns, como o nome indica, são apreendidos por vários sentidos. Distingue-se habitualmente 5: o tamanho, a figura, o número, o movimento e o repouso. A visão, o tato e, de certo modo, a audição tem certa percepção dessas coisas, né? Então, se pensarmos no movimento, a visão percebe o movimento, mas também o tato. Então, é um sensível comum. Os sensíveis comuns não constituem um objeto absolutamente independente. Eles supõem o conhecimento dos sensíveis próprios, ao qual conferem um modo de ser especial. E os sensíveis por acidente, que não precisamos memorizar, mas vamos pelo menos saber o que são. São objetos não diretamente apreendidos pelos sentidos, mas que estão ligados a coisas realmente sentidas. Por exemplo, eu vejo uma mancha colorida na parede. Digo que é um inseto e, examinando acuradamente, vejo que é, ou que não é, realmente um inseto. Tais objetos não devem ser levados em consideração na teoria do conhecimento dos sentidos externos e internos, que é o que a gente está falando agora. Ok? Vamos ao próximo quadro. O realismo do conhecimento sensível. Nós vimos também a postura realista nas escolas de teoria do conhecimento sensível. Eu disse para vocês naquela época, quando estudamos o intelectualismo, que o realismo moderado era a concepção aristotélico-tomista e aquela que, ao nosso ver, corresponde muito mais à realidade de como se dá o processo de conhecimento humano. Então, aqui adentramos no problema do realismo do conhecimento. Postura própria do aristotelismo, que supõe a apreensão de propriedades do objeto conhecido. O objetivismo aqui considerado se refere aos sensíveis próprios e aos sensíveis comuns, como acabamos de falar. Para sustentar o realismo, Aristóteles elenca certos argumentos. Por exemplo, constata que o cessar da sensação não implica o desaparecimento do objeto, pois a sensação não encontra seu princípio em si mesma, mas precisa de algo que necessariamente a precede. O que significa isso? Aristóteles nota que a sensação que se dá no momento do contato com o objeto não some quando eu deixo de ter contato com aquele objeto. Então, justamente para compreender por que isso se dá, é que ele vai desenvolvendo a sua teoria. Aristóteles sustenta uma identidade entre o objeto sensível e o sujeito que sente, e que em relação ao sentido próprio, não pode haver erro dos sentidos. Este realismo admite certo relativismo na medida em que, como a apreensão sensível toma do objeto tão somente a sua forma acidental, permanecendo velada a sua forma essencial, fica então oculta a sua forma objetiva, que só é alcançável por uma operação da inteligência. O que significa isso? Para Aristóteles, não há erro na captação do sentido próprio, do sentido próprio. Se ocorre um erro, é porque ou há um defeito no sentido de quem está em contato com o objeto, ou do meio que é necessário para que a gente tenha contato com o objeto. Quando o órgão do sentido está em perfeito estado e o meio também não enviesa essa informação, não há erro. Então, se a minha visão é perfeita, eu vou enxergar uma cor tal qual ela é. Se eu tiver em contato com o verde, eu vou conhecer o verde. E assim por diante. Isso não significa que eu vou imediatamente saber o que é uma cor, por exemplo. E isso se dá por um processo de abstração posterior
a essas informações advindas dos sentidos. Isso se dá por uma outra operação da inteligência que nós veremos na próxima aula, que é o conhecimento intelectivo. Santo Tomás, por sua vez, reconhece as ilusões dos sentidos comuns, por efeito da distância, da doença, do humor, da debilidade do sujeito. Por outro lado, reconhece que se a potência sensível é perfeita, suas apreensões são exatas e que ela funciona como um recipiente vazio em que todas as determinações sensíveis precedem do objeto. Então, São Tomás considera a possibilidade do erro. Por exemplo, se eu vejo uma coisa a muita distância, pode ser que eu não a perceba devidamente como é. Ele apenas explica melhor aquilo que Aristóteles já tinha dito. Vamos ao próximo slide. O conhecimento sensível realiza o conhecimento experimental. Nós também já estudamos isso. Ao qual se opõe ao conhecimento quiditativo. Aqui mais um conceito importante para guardarmos na aula de hoje. Já sabemos, portanto, que é conhecimento sensível, ou seja, aqueles que advêm do meu contato sensitivo com o objeto. E o conhecimento quiditativo é quando eu conheço a essência de uma coisa. Este conhecimento é posterior ao conhecimento experimental, mas sempre começa inicialmente por um conhecimento experimental. O conhecimento quiditativo se dá, portanto, posteriormente, através de uma outra faculdade da alma, que não é a faculdade sensitiva, mas a faculdade intelectativa. O que é o conhecimento quiditativo? Aquele conhecimento que Deus tem, por exemplo, de mim e de você, e de tudo aquilo que Ele mesmo criou. É o conhecimento da essência das coisas, o que elas são propriamente ditas. O conhecimento sensível, nós já vimos, realiza uma apreensão imediata da realidade, enquanto o segundo, uma apreensão abstrata das essências. O conhecimento experimental necessita sempre da presença do objeto para conhecer, e tem por termo, ou término, as coisas em si mesmas, ou suas qualidades objetivas, que são apreendidas diretamente pelo respectivo sentido, como já falamos. O objeto concreto presente tem tudo o que seria necessário para levar ao termo o conhecimento sensível. Nada mais do que já disse antes. Só podemos falar de conhecimento sensitível quando o objeto está presente diante de nós em ato. Mais um quadro aí. Aliás, é o quadro anterior que nós já vimos. Esse é o conhecimento sensível. Nós já vimos aí esse quadro. O conhecimento quiditativo é o próximo slide. Então nós temos aí um homem que está em contato com outro homem. No caso aí é o Romário, né? Personagem conhecido de todos nós. Então, os 5 sentidos começam entrar em ação quando está em contato lá com o Romário, mesmo que esse contato seja, talvez você nunca esteve diante dele, mas você já viu, né, ele falando, agindo como homem. Então, nesse quadro aí vai ficando claro. Os sensíveis próprios captam aí a cor, né, a cor do cabelo, a cor dos olhos, que tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços, tem aparência de homem, tem forma de homem. Os sensíveis comuns percebem aí também, se você vê um vídeo dele falando, por exemplo, você vai ver que a sua audição está entrando junto aí com a sua visão. Então todas essas informações são processadas na sua mente e você pode formar o conhecimento quiditativo, ou seja, ele tem aparência de homem, cor de homem, fala como homem, tamanho de homem, logo ele é um homem. E aí eu formo o conhecimento quiditativo, que é aí como está no slide, substância individual de natureza racional. Essa definição de pessoa de Boécio, né? Então quis colocar a essência, o que é o homem? Metafisicamente falando, substância individual de natureza racional. Esse conhecimento
não vem diretamente dos sentidos. Então eu vejo que ele parece homem, fala como homem, tem tamanho de homem, cheiro de homem. Então, eu conheço o quid. Não. Conhecimento quiditativo se dá posteriormente. Ok? Só para diferenciar um do outro. Tudo claro até aqui? Já sabemos o que é conhecimento sensível e conhecimento quiditativo. No conhecimento sensível, nós aprendemos quais são os sentidos internos e externos. Os 5 sentidos clássicos e como se dá esse processo. Agora nós vamos começar a ver os sentidos internos. Próximo slide. Antes dos sentidos internos, vamos falar brevemente das potências sensíveis. As potências sensíveis são potências orgânicas, isto é, dependem ao mesmo tempo da alma que lhes dá o princípio e do corpo que se encarnam sob a forma de órgãos bem determinados. A alma separada do corpo não possui mais suas potências sensíveis, bem como não pode mais exercer atos sensíveis. O que significa isso? Na concepção epistemológica aristotélico-tomista, a alma do homem só pode ter conhecimento sensível quando está unida ao corpo. Por quê? Para o conhecimento sensível, são necessários os órgãos dos sentidos que nós temos no corpo. Portanto, quando a alma se separa do corpo, não se pode falar mais de conhecimento sensível. Então, teologicamente falando, as pessoas que já morreram, as suas almas não têm mais conhecimento sensitivo ou conhecimento sensível. Elas não conhecem mais através dos órgãos. Parece um tanto quanto óbvio, porém é importante dizer. Não sendo potências puramente espirituais, os sentidos podem refletir perfeitamente sobre si mesmos. E assim, aliás, os sentidos não podem refletir perfeitamente sobre si mesmos. E assim, não têm um conhecimento distinto da sua atividade. Sentimos, mas não sabemos como sentimos. Um certo poder de reflexão é reconhecido por Aristóteles ao sentido comum, aqueles sensíveis que são próprios de mais de um sentido, que veremos mais adiante e que corresponde ao instinto dos animais, que é a única forma de consciência sensível admitida. Próximo slide. Ainda as potências sensíveis. Além da potência sensível de seu órgão correspondente, bem como do objeto que a determina, é necessário para que haja sensação que exista um meio intermediário. O que é isso? Este é um fato evidente para pelo menos 4 sentidos: a visão, a audição, gustação e o olfato. O órgão está separado do objeto por um certo intervalo de ar, de água, que desempenha um papel transmissor. Ou seja, tudo que nós conhecemos no tempo e no espaço. Então, o meio para que haja esse conhecimento é justamente o tempo e o espaço. Igualmente, é evidente que se suprimimos o meio, não acontece a sensação. Então, eu não posso conhecer fora da realidade. Eu não posso conhecer, portanto, seres que estão acima desta realidade. Não posso conhecer sensivelmente, os seres que estão para além do mundo sensível. Portanto, o conhecimento de Deus, dos anjos e de outras realidades espirituais não são conhecimentos sensíveis. Se a língua estiver completamente seca, claro que não vai sentir o gosto, não sente gosto algum. Aqui nós podemos navegar um pouco no campo da teologia sacramental. Por exemplo, quando você vai à Santa Missa e comunga a Eucaristia, você acredita, pela revelação, que a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, o que você vê é pão. No entanto, o que você vê é vinho. Tem aparência de pão, cor de pão, gosto de pão, cheiro de pão,
portanto, é pão? Não. Nós cremos aí pela fé, portanto, não é um conhecimento sensível, mas o conhecimento que advém pela fé, e isso não significa que é um conhecimento irracional, falaremos disso mais adiante, que se dá o milagre da transubstanciação. Nós cremos que se realiza na Eucaristia o que Jesus mesmo disse e fez. Isto é o meu corpo. Por isso nós falamos de milagre de transubstanciação. O que muda, portanto, é a substância do pão e do vinho, que se converte em substância mesma do corpo e sangue de Cristo. Mas não mudam-se os acidentes. Por isso nós continuamos vendo pão e vinho, sentindo o gosto de pão e vinho. Isso vem expresso tão lindamente no hino que Santo Tomás escreve, né? A vista, o gosto, o tato nada sabem. Creio, porém, em tudo que disse a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio Cristo. Então, amados, pode ser que alguém tenha uma visão mística quando contempla a Eucaristia e vê ali o próprio Cristo. Mas isso seria um milagre extraordinário. E na maioria das vezes, quem diz isso pode ser que esteja passando por algum problema aí. O que não significa que você não alcança que é verdadeiramente Cristo. Você pode dizer tranquilamente que você contempla o Cristo, mas o que você vê é pão. Assim se dá os sacramentos, ok? E assim nós podemos ver por que é importante estudar essas coisas, para compreender melhor também a nossa fé. É claro que esse processo não se dá somente no conhecimento advindo da fé, mas a nossa vida está permeada de diversos exemplos desse gênero. Bom, voltando ao slide, assim a ação do objeto sensível tem necessidade de se refratar em um meio para poder estar em condições de afetar convenientemente o órgão. Do mesmo modo que os órgãos, os meios, devem estar em condições de neutralidade em relação às formas que as recebem. O que significa isso? O meio pelo qual eu tenho acesso ao objeto precisa estar em perfeito estado. Vou dar um exemplo bem simples. Para você ter acesso a essa videoaula, você está acompanhando aí do seu computador ou do seu celular. Então, o meio para que você tenha acesso a essa aula é o seu celular aí, a internet. Se o seu celular está com a tela bichada, é claro que você não vai enxergar aqui que eu estou com uma camisa preta. Pode ser que ela esteja aparecendo verde aí para você, se você tiver com um problema na placa de vídeo. Então é necessário que tanto a sua visão esteja em perfeito estado, como também o meio. E isso se dá também em qualquer conhecimento nosso. Tudo claro até aqui? Vamos falar dos sentidos externos. Próximo slide. A distinção dos sentidos entre si não se dá pelos órgãos, pois estes são relativos aos sentidos, nem pelo meio, mas pela razão. Então, o que significa isso? Como a minha inteligência percebe as espécies sensíveis, que são os acidentes, essa informação não é interpretada pelos órgãos do sentido. A minha mão não sabe o que é o tato, ela percebe, mas ela não sabe o que é. Isso se dá pela razão humana. Os sentidos se diferenciam tão somente pelo que lhes convém formalmente, isto é, pelo seu sensível próprio. A cor para a visão, o som para a audição, etc. Os sentidos serem numerados como 5 para Aristóteles não tem outro fundamento que o senso comum. Por que estou dizendo isso? Porque existem teorias mais atuais que dizem que não são apenas 5 sentidos, que existem outros. Mas podemos tranquilamente ficar nesses 5 clássicos, né? Porque os outros derivam desses também. Santo Tomás, que gosta de classificações e descobrir razões para as coisas, ordena os 5 sentidos segundo o seu grau de imaterialidade relativa. Então, ele vai dizer, lá na Suma Teológica, questão 75, que a visão é o mais elevado dos sentidos, porque a espécie sensível captada por ela é a mais imaterial de todas. Assim temos o próximo quadro.
na classificação tomista, no ápice, ou seja, o sentido mais elevado, estaria a visão, que não implicaria nenhuma modificação corporal, vindo a seguir a audição, o olfato e, por último, o gosto e o tato, que necessitam de um contato direto entre o objeto e o órgão do sentido. Outra classificação que Santo Tomás faz é segundo a sua utilidade ou finalidade a vida do animal. Os sentidos inferiores, o tato e o gosto, são mais fundamentais e o animal não sobrevive sem eles, pois estão relacionados com a sua faculdade nutritiva. Então, a faculdade sensitiva é inerente a todos os animais e os animais não podem viver se não têm os seus sentidos. Quando deixam de tê-los, morre. O homem, além desta, tem uma outra faculdade superior, que é a faculdade racional. Os sentidos superiores, que conferem a esta vida uma maior perfeição, permitem um contato com o objeto à distância, o que torna o animal capaz de deslocar-se em direção a uma coisa ou fugir do objeto percebido. Além da estar relacionado à nutrição dos animais, mas também à sua própria sobrevivência. Então, ele percebe ali a presença do seu inimigo e foge, assim protege a própria vida. Por isso é tão essencial a faculdade sensitiva aos animais. Não necessário, por exemplo, às plantas. Agora vamos falar dos sentidos internos. E aqui nós vamos vendo os últimos conceitos importantes para guardarmos na aula de hoje. Os sentidos externos atingem apenas os sensíveis próprios ou comuns, e somente na sua presença. Nossa atividade de conhecimento sensível, porém, se estende além desta percepção imediata dos objetos. Conservamos nossas sensações e podemos espontaneamente reproduzi-las na nossa inteligência, bem como podemos compará-las, associá-las ou referi-las às necessidades práticas do sujeito. O que significa isso? Nós vimos como se dá o processo do conhecimento sensível. No entanto, quando eu deixo de ter contato experimental, sensível com o objeto, eu conservo esse conhecimento em mim. Então, como se dá isso? Eu anunciei lá atrás e estou explicando agora. Tais atividades são funções dos sentidos internos, tradicionalmente divididos em 4. O sentido comum, que não é o sensível comum, tá? O sentido comum, a imaginação, a estimativa e a memória. Vamos ver cada uma delas agora. Esses sentidos são comuns ao homem, aos homens e aos animais. Então, esquece um pouquinho agora os sentidos externos, que são aqueles 5 clássicos, os sensíveis próprios, o comum. Vamos falar agora dos sentidos internos, né? Aqueles que agem diretamente na nossa faculdade intelectiva. São 4, portanto. O sentido comum, a imaginação, a estimativa, também chamado de cogitativa, e a memória. Vamos ver agora cada um deles. O que é o sentido comum? O sentido comum é aquele que cumpre uma tríplice função: a percepção dos sensíveis comuns, a reflexão sobre a atividade sensível, ou seja, a interpretação daquelas informações vindas dos sentidos, separação e comparação dos objetos pertencentes a vários sentidos diferentes. Como os sentidos particulares têm uma consciência mínima de sua própria atividade e não refletem sobre si mesma, a minha mão não reflete sobre o que ela está sentindo, esta capacidade e função cabe ao sentido comum, que no caso do homem está intimamente associada à sua consciência intelectual. O sentido comum não só tem consciência da atividade de cada sentido particular, como aproxima e compara as sensações deles, já que estes são encerrados dentro dos seus objetos próprios. Próximo slide. É graças a esse sentido comum que as sensações se reproduzem de modo simultâneo
e que se estabelece uma certa unidade na minha consciência dos diferentes dados que a ela chegam. Isso nos leva a supor como que um feixe de sensações vindo dos sentidos externos e radicando-se, fixando-se numa faculdade central, que tem a função de transmitir às potências superiores os dados primeiros da sensação. Todos os animais possuem sentido comum, enquanto só os animais superiores possuem os demais sentidos internos. Então, o sentido comum que organiza todas essas informações vindas do conhecimento sensível, todos os animais têm. É assim que ele se protege, por exemplo, assim que ele pode perceber que está com fome e ir em direção à sua comida, proteger-se do perigo, mas os outros, a memória, a estimativa e a cogitativa, somente os animais superiores, ou de modo mais específico, somente o homem possui. Parece difícil, mas com os exemplos agora vai ficar bastante fácil. Olha aí a imagem deste quadro. Nós temos o homem e o animal. Ambos têm os 5 sentidos, certo? Aí no quadro, né? O paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato. O cachorrinho aí do lado direito do seu vídeo também possui esses 4 sentidos, esses 5 sentidos. E alguns deles até mais desenvolvidos do que o homem. Por exemplo, o cachorro tem um olfato muito mais desenvolvido do que o nosso, por exemplo. Mas o homem, além desses sentidos, desses 5 sentidos e do sentido interno, que é a organização desses 5, que também tem o cachorro, ele tem outros, né? Por isso que aí, na imagem que você tem essa interrogação, porque o homem tem outros sentidos, como fica claro agora nesse próximo slide. A imaginação, por exemplo. Lembra daquele quadro do conhecimento sensível, do homem que está em contato lá com o Romário? A imaginação, né? Vamos explicar o que ela é. Este termo em Aristóteles significa a capacidade de produzir uma imagem do objeto e de conservá-la, sendo assim uma espécie de memória, pois é capaz de reproduzir na ausência do objeto sua imagem. Então, pensando naquele quadro anterior, eu estou em contato com o Romário. Então eu percebo as suas características, concebo na minha mente que ele é um homem. Eu deixo de ter contato com ele, mas eu ainda conservo de alguma maneira essas informações. Isso se dá por essa faculdade de sentido interno, que é a imaginação. Quando nós falamos de imaginação aqui, nós não estamos falando de sonhos, por exemplo, de ilusões ou coisa assim. Isso é uma outra coisa que vai estudar mais propriamente a psicologia. Tá? Então está escrito aí, né? Não pode ser confundida com a atividade emotiva capaz de evocar situações, bem como de sonhos e ilusões. Essa é uma atividade própria do homem que está por fenômenos psicológicos outros. Então, eu tive o conhecimento sensível lá do Romário, mas eu ainda conservo na minha mente, na minha inteligência, a sua imagem. Por que isso dá? Porque eu possuo esta imaginação em Aristóteles. Vamos falar agora sobre a estimativa e a cogitativa. Esta potência sensível é própria e muito importante nos animais e corresponde ao que modernamente chamamos de instinto. Pois assim, Aristóteles procura explicar por que os animais naturalmente fogem de certas situações ou os buscam. A fuga dos predadores, a capacidade de migrar, fazer ninhos, proteger filhotes, etc. Tal atividade, referindo-se aos animais, não podem ser referidas a uma inteligência, pois esta não existe neles. Claro, falando aqui de conhecimento intelectivo, abstração. É claro que eles possuem um grau de inteligência, mas não nesse mesmo sentido do homem. Daí ter sido proposta para explicar certas reações originais deles. Então, você tem aí na imagem, né? O homem tem contato com o objeto e ele elabora, ele ele elabora, ele reflete, ele abstrai, ele compõe, ele
sabe o que é um objeto. Então, nesse quadro você vê, o homem tem contato com a terra, né? Ele pode abstrair sobre o que ela é. No homem ela é como que suplantada pela atividade intelectual. E embora não se possa negar que o ser humano tenha reações instintuais pré-reflexiva, esta não tem a importância que possui nos animais. Tanto assim que no homem ela recebe o nome de cogitativa. Ele cogita, né? Lembra disso para poder associar a respeito do que conhece. Pois está em íntima associação com as faculdades superiores mais complexas, que os animais não possuem. Daí seu caráter específico. Ela intervém na constituição dos esquemas imaginativos que servirão de matéria para o processo intelectivo, como nós veremos na próxima aula. E por fim, a memória sensível. Esta possui uma função precisa e limitada, a conservação e reprodução das impressões sensíveis. Isso é tarefa da imaginação. Assim, a memória não só evoca a imagem armazenada lá pela imaginação, como a relaciona com os demais eventos do passado numa ordem e sucessão e com uma localização temporal precisa. Por exemplo, naquela mesma imagem do slide que falava da imaginação, veja, depois do conhecimento sensível, eu conservo lá na minha inteligência, como está aí na imagem para você, a imagem do Romário. Só que aí, entrando em jogo a minha memória sensível, eu posso me lembrar, por exemplo, que ele foi jogador de futebol, que foi o melhor jogador da Copa de 94, que levantou a taça, né, para quem estava vivo nessa época, talvez nenhum de vocês. Você pode lembrar emoções que você sentiu quando você presenciou esse fato. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha 11 anos de idade, eu lembro onde eu assisti o jogo, com quem eu estava, como comemorei. Foi a primeira Copa do Mundo que eu vi o Brasil ganhar. Talvez você se lembre da de 2002, ou se você tem se você tem 18 anos, você não vai lembrar de nenhuma Copa, que o Brasil não ganhou mais nada de lá para cá. A sua memória sensível também, quando lembra do Romário, como está aí no quadro, se você pensa nele hoje, você vai lembrar que ele é um senador da República. Então, ao ver o Romário, você lembra, bom, ele também é senador. Por quê? Porque está em jogo aí a sua memória sensível. Assim, a ordem temporal dos fenômenos aprendidos inscreve-se na memória que se torna, assim, capaz de reproduzir. Você reproduz o quê? Aquilo que você conhece daquele objeto, as emoções que te evocam e assim por diante. No animal, isso acontece de modo automático. No homem, pode ser o resultado de um esforço consciente e, nesse caso, recebe o nome de reminiscência. E isso se dá somente porque o homem, além de tudo, possui memória. Padre, mas os animais também possuem memória. É noutro sentido que se fala de memória dos animais, ok? Como aqui estamos estudando apenas a teoria do conhecimento humana, não vamos aprofundar demais sobre isso, vamos deixar para os nossos veterinários ou biólogos, ok? Bom, essa longa aula de hoje, bastante conteúdo, o que é o mais importante de você guardar? Fiz um quadro aí para que você releia o texto, reveja a aula, e o que eu preciso que você guarde da aula de hoje, que será importante nas futuras. Primeiro, o que é o conhecimento sensível? Lembra daquele quadro que nós mostramos aí? E que o conhecimento sensível se dá através dos sentidos externos, que são os 5 clássicos. Aprendemos também, você precisa memorizar, o que são as espécies sensíveis ou formas acidentais, que são os acidentes percebidos no contato entre sujeito e objeto. E o que são sensíveis próprios ou comuns. Lembrando, sensíveis próprios, aqueles que são próprios de um único sentido, e os sensíveis comuns, aqueles que são comuns a mais de um sentido. Aprendemos também os sentidos internos. O sentido comum, como nós vimos, a imaginação, a memória, a estimativa e a cogitativa. Guardando isso aqui é o coração da aula de hoje. E vamos lembrar, nós vimos brevemente também o que é o conhecimento quiditativo, que é o conhecimento da essência, da forma substancial, que é possível ao homem, mas não através do conhecimento sensível, ok? Vamos falar disso futuramente. Então, bom estudo.
Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, como sempre. Deus abençoe a todos. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.